Bom dia, meus queridos amados irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Para a gente é um prazer, uma alegria, uma felicidade podermos retomar aqui domingo a domingo e pegar uma porção da Bíblia, refletir, pensar, tentar entender o que é que Deus quer para nossas vidas, né? Isso é muito importante, isso é muito legal, isso nos dá condição, capacidade da gente enfrentar o mundo e a vida com mais coragem, com mais força, com mais determinação em nosso dia a dia. Não seria exagero da minha parte, de forma alguma, se eu dissesse para os irmãos que passei a semana com medo. Não há medo de alguém, de alguma pessoa, ou de alguma situação crítica e perigosa que estivesse me atingindo de alguma forma, mas assim, porque durante essa semana, 2 dias do meu devocional, eu tenho um devocional que se chama Priorize Deus, né? Que eu leio toda manhã antes de fazer qualquer coisa. E 2 dias dessa semana do Priorize Deus, ele falou justamente sobre medo. Então, o medo não deixou de me acompanhar, viu, Mariluce? Desde domingo passado, eu estou envolvido com essa atmosfera de medo. E aí, eu comecei a perceber na Bíblia também alguns outros textos que parece que a gente passa por cima deles e não percebe que eles também têm a ver com medo, né? Por exemplo, aquela história que Jesus conta a respeito dos homens que receberam do seu Senhor um valor para que eles investissem e esse Senhor ele foi-se embora, viajou e esperou que aquele que recebeu 5 talentos, né, pudesse fazer alguma coisa com ele, o que recebeu 2 fizesse alguma coisa com ele, o terceiro que recebeu 1 fizesse alguma coisa com esse dinheiro, e quando ele voltasse prestaria conta. A gente não nota, mas na verdade aquele que não fez nada com o dinheiro, que enterrou o dinheiro na terra, que enterrou o talento na terra, na verdade ele diz assim, eu não fiz porque eu tive medo. Então o medo está sempre de alguma forma, de algum jeito, atrapalhando a nossa vida, né? Dificultando a nossa vida. Em um dos textos que, por exemplo, também eu li essa semana, foi justamente aquele texto em que Pedro está no barco, está sendo açoitado, e todo mundo ali está com medo, e Pedro pede, na verdade, para andar sobre as águas, né? E Jesus Cristo diz, vem. Jesus Cristo já está em cima da água, diz, vem. E Pedro diz assim, eu vou. E vai. Só que no meio do caminho ele tem o quê? Medo. E aí, novamente, ele começa a afundar. Se a gente observar direitinho, a história do homem com o medo, ele começa lá no Jardim do Éden. Porque depois de haver pecado, quando Deus, na verdade, vem pela viração do dia, no finalzinho do dia, conversar com o homem diz assim, eu tive medo e me escondi, porque eu sabia que eu havia feito besteira, eu havia errado também. Então, só fazendo uma ligeira recapitulação, o tema nosso hoje é esse aqui, né? Sujeitos aos ventos do medo na vida. Se nós formos fazer uma recapitulação, a gente vai lembrar que... Cadê aquela minha aguinha? Tu me dá ali, por favor. A gente vai lembrar que o medo é uma das 5 emoções básicas que dá origem a muitas outras emoções. Por exemplo, o medo dá origem ao nervosismo, à ansiedade, ao pânico, à apreensão, à desconfiança, à insegurança, à paranoia, à fobia, ao desamparo, ao temor, ao tremor, ao terror. Tudo isso por conta do medo. Tudo isso por conta do medo. Vimos também que o medo ele nasce de uma ameaça. Você não tem medo se você não se sentir ameaçado, certo? Então, a ameaça, na verdade, é aquilo que dá origem ao medo em nossas vidas. Para nós entendermos, portanto, o medo ou os ventos do medo que vão assolar o nosso amigo Pedro, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22.
que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele ali sozinho. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Observe bem que aqui nós vamos encontrar exatamente aquilo que a gente chama de ameaça. Qual é o contexto dessa história? O contexto dessa história é que pouco antes, João Batista, aquele que nós pregamos aqui, falamos bastante sobre ele, João Batista havia sido morto. Jesus Cristo, portanto, ele estava triste. E ele diz assim para os discípulos: olha, pega o barco e vão na minha frente, atravessem o lago, vão na minha frente, que eu vou ficar aqui sozinho. Eu vou curtir essa tristeza sozinho. E ele sobe no monte e ele fica lá em cima orando sozinho. E depois, já avançada a noite, Jesus Cristo resolve ir de encontro aos discípulos que estavam no meio do mar da Galileia, dentro do barco. O texto diz aí no versículo de número 24, aliás, 3 coisas. Ele diz, primeiro, o barco estava no meio do mar. E não é à toa que ele diz que o barco estava no meio do mar. Veja bem, essa já era tarde da noite, já se encontrava-se na 4ª vigília da noite, e o barco estava no meio do mar. Entenda, eu sei, por dever de ofício, que a parte do meio de qualquer coisa é a parte mais complicada que existe na vida da gente. Já notou isso? Você começa a fazer um curso universitário. Quando você chega no meio, você olha para trás e diz: cara, eu já estou cansado, eu já estou enjoado, faz muito tempo que eu estou fazendo esse curso. Mas você olha para frente, aí você diz assim: cara, ainda falta muita coisa, é muito complicado, ainda falta um bocado de coisa para frente para eu terminar esse danado desse curso. Você vai subir uma montanha, você chega na parte do meio, você olha e diz assim: cara, eu estou cansado, já chegou na parte do meio, mas ainda tem um bocado de coisa pela frente ainda para fazer. A parte do meio, meu irmão, é a coisa mais complicada e difícil, que exige mais coragem, determinação, vontade de cada um de nós, entendeu? Então, esses discípulos, eles estavam na parte do meio do mar. Eles olhavam para trás, já tinha percorrido mar demais. Mas eles olhavam para frente, ainda tinha mar que só pela frente para poder eles chegarem no destino deles. E eles estavam lutando contra uma tempestade. Segunda coisa que representa uma ameaça nesse caso, que vai dar origem ao medo, é justamente quando o texto diz assim: e eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Entendeu? Eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Açoite aqui é você, chicotear alguém. O que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Olha só, eles estavam sendo testados, eles estavam sendo provados, eles estavam sendo torturados, eles estavam sendo atormentados, eles estavam sendo afligidos pelas ondas que batiam no barco naquele instante, naquela hora. E quanto mais eles lutavam contra a tempestade, mais, na verdade, a tempestade ficava forte. E eles não tinham o que fazer. E a terceira coisa que o texto diz é que, na verdade, o vento era contrário. O vento era um oponente. O vento era um adversário. O vento era uma espécie de opositor. E quanto mais força eles faziam para que o barco andasse, mais o barco não andava. Ou seja, aqui nós temos a ameaça que deixava aqueles 12 discípulos de cabelo em pé, roupa molhada, cansaço físico, no meio de uma madrugada. A 4ª vigília da noite é o espaço entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Imagine eles começarem essa viagem no finalzinho da tarde. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Diante dessa ameaça, diante desse perigo, diante dessa situação, é que aqueles homens, já sem saberem mais o que fazer,
eles têm o restante da história que eu vou ler agora para vocês. Que diz assim: mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. É um fantasma. E fizeram o quê? Gritaram com o quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Essa é uma das mais brilhantes ideias de Pedro. A ideia é fantástica, a ideia é maravilhosa, a ideia é extraordinária. É você? Bom, se é você mesmo, eu confio. Se eu confio, mande que eu ande também por cima das águas. Eu quero andar também por cima das águas. E aí, Jesus simplesmente diz: vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou para ir ter com Jesus. Aí o texto faz uma observação. Aí tem um mais. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidastes? E quando subiram para o barco, se acalmou o vento totalmente. Então, aproximaram-se de Jesus os que estavam no barco e, adorando-o, disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós vamos aprender algumas lições que esse texto nos traz quando nós estamos sujeitos aos ventos do medo. Lições que nós podemos aprender quando estamos sujeitos aos ventos do medo. Ore comigo. Paizinho Santo, Deus de amor, nós estamos buscando a Tua presença, queremos agradecer o Teu carinho, a Tua graça, queremos agradecer principalmente a nossa saúde, que faz com que nós possamos ter condições de estar aqui nesta manhã, ouvindo a Tua voz, sentindo o Teu Divino Espírito Santo em nosso viver. Muito obrigado pelos cânticos que nós já tivemos aqui, muito obrigado pelas orações em favor dos enfermos, aqueles que amamos e que se encontram doentes. Muito obrigado, Pai bendito e Deus eterno, porque temos certeza absoluta de que Tu estás aqui e que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, conforme diz a Tua palavra. E continua, portanto, Pai, a falar aos nossos corações, para que nós possamos entender essas lições que nós precisamos aprender quando nós estamos sujeitos aos ventos do medo. Muito obrigado particularmente pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém. A primeira lição que nós aprendemos a partir desse texto é essa aqui. Os ventos do medo, eles distorcem a visão da nossa realidade ou a visão da realidade que nós temos. Os ventos do medo, eles distorcem a visão da realidade. Veja bem, versículo 26 diz: e os discípulos, vendo quem? Jesus, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Entendam bem, esses homens, eles estão expostos a esse cenário que eu acabei de descrever, um cenário em que eles estão no meio do mar, um cenário em que estão sendo açoitados pelas ondas, um cenário em que os ventos são contrários, um cenário em que eles estão 3 horas da manhã, numa madrugada escura, chuvosa, tempestuosa,
esses homens estão fazendo força, tentando controlar um barco que não tem controle, que parecia descontrolado. Já sendo, portanto, tarde da madrugada, é claro e evidentemente que em meio a esse cenário, a essa escuridão, a visão ficaria distorcida se esses homens estivessem tomados pelo medo como estavam. Ou seja, a realidade ela fica distorcida para eles. De forma que eles, aderindo ao imaginário popular da época, ao ver aquele vulto caminhando sobre as águas, eles dizem, é um fantasma. Engraçado que no grego aqui a palavra é fantasma mesmo, viu? Tal qual a gente escreve no português, fantasma. O que o grego está dizendo assim, eles entenderam que aquele vulto que estava aparecendo para eles ali, jamais pensaram que era Jesus. Jamais imaginaram que era Jesus, até porque é uma coisa absolutamente inusitada. Nunca tinha acontecido de alguém andar sobre as águas. Então eles não esperavam que fosse um ser humano que andava com eles, chamado Jesus, que estivesse ali naquele instante para socorrê-los. A realidade era essa. Jesus estava ali e foi até eles para socorrer. Essa era a realidade. Mas, com medo, essa realidade ela fica distorcida. E ele diz, é um fantasma, é um espectro, é uma aparição, é quem sabe o anjo da morte que vem pegar a gente aqui agora e vai levar todo mundo para o inferno. E a gente vai sucumbir. Vocês acham que eles esperaram o melhor de uma situação como essa? Não, não iam esperar o melhor de jeito nenhum. Tanto é que o texto diz aqui que eles assustaram-se. No original, essa palavra assustaram-se significa agitaram-se, movimentaram-se por dentro, perderam a calma mental, gritaram, emocionalmente se descontrolaram, totalmente estavam à mercê do desespero e do pavor daquela situação. Entende? Você percebe agora como o medo, ele distorce a visão da realidade. A realidade é que eles estavam para ser salvos. A visão distorcida da realidade é que eles começaram a gritar, Jesus, meu Deus do céu, quem vai aqui? Estamos atolados agora, não sei o que, não tem saída. Até porque Jesus não está com a gente, né? Se Jesus tivesse entrado no barco com ele logo cedo e tivesse lá com ele no barco logo cedo, a visão seria talvez um pouco diferente. Mas Jesus não estava com eles naquele instante. Por isso, diante daquela situação, com a realidade distorcida pelo medo, com a realidade sendo a representação da projeção dos seus medos, aqueles homens permitem que esse medo entre no seu ânimo. Lembra domingo passado? Quando eu falei que Davi permitiu que o medo entrasse no seu ânimo, a mesma coisa, a mesma palavra é usada aqui. Quando o medo entra no nosso ânimo, no nosso âmago, no nosso centro de decisões e de ações, no lugar onde era para estar a coragem, quando o medo entra no lugar onde deveria estar a coragem, logo nós fingimos, fugimos, desesperamos, perdemos o controle. Tudo porque nós permitimos que o medo adentrasse o lugar onde deveria estar o ânimo. Se tem medo, tem desânimo, mas não ânimo para a gente aqui. Entende? Enfim, uma coisa é certa. Quando o medo toma conta do nosso ânimo, quando o medo toma conta da nossa alma, a visão da realidade fica distorcida, a nossa autoimagem vai lá para baixo e o medo se agiganta cada vez mais. Cada vez mais. É exatamente isso que estava acontecendo aqui. Por isso, diante do desespero dos apóstolos naquele instante, o texto diz que Jesus foi logo lhes dizendo. O que é que Jesus disse? Vejam o antídoto de Jesus. Ele disse, primeiro, tende bom
ânimo. Segundo, sou eu. Terceiro, não tenham o quê? Medo. Não temam. Não temam. Jesus começa curando de dentro para fora. Certo? Primeiro, tenha bom ânimo. Restabeleça a sua animação, o seu eu, a sua alma, o seu interior nesse instante. Não simplesmente deixe ele tomado pelo medo. Segundo, vamos restabelecer a visão clara da realidade. Quem está aqui sou eu, não é nenhum fantasma. Nenhum fantasma. E terceiro, não tenha medo. Deixe de ser medroso, seu cabra. Em outras palavras, era mais ou menos assim que Jesus queria dizer. Não, ele não disse assim, deixe de ser frouxo, não. Que é isso? Vocês assim estão, né? Já estão assim, né? Ofendendo os apóstolos, né? Estão ofendendo os apóstolos. Não, não foi isso, não. Mas o que ele dizia, em outras palavras, era: tenham coragem, não se assustem, não se deixem atingir pelo medo, não deixe que o medo lhe pegue, porque se ele lhe pegar, você simplesmente vai se desmanchar diante dessa situação. Me responda uma coisa, meus prezados amigos e irmãos que estão conosco nessa manhã aqui. O medo já não fez você distorcer a visão de alguma realidade? Sim ou não? Sim. Sim. O medo tem esse poder de fazer a gente distorcer a realidade. A realidade, ela pode não ser boa. Ninguém está dizendo aqui que aquela realidade era uma realidade boa. 3 horas da manhã. Tempestade. Barco açoitado. Não era uma realidade boa. Era complicado. Mas o que Jesus está dizendo é assim: por mais que a realidade não seja uma realidade boa e satisfatória, não distorça para que ela fique pior ainda do que já é. Alimente a esperança dentro de você. E não simplesmente se entregue ao desespero que o medo pode trazer. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é exatamente essa lição aqui. Os ventos do medo, eles distorcem a nossa visão da realidade. Do que é que você tem medo hoje? Volto a perguntar. E essa visão, esse medo tem distorcido a realidade, fazendo ela pior e mais gigantesca do que já é? Sim ou não? Segunda lição que a gente vai aprender aqui é que os ventos do medo nos levam para o fundo do poço. Os ventos do medo nos levam para o fundo do poço. O texto do versículo 30 diz assim: mas, agora é Pedro, né? Primeira parte já passou, Jesus Cristo disse, sou eu. Naquele momento ali, então, Pedro diz assim, então, me convida para que eu vá até você aí. Jesus diz, vem. Aí vem o versículo 30. Ele foi, ele andou, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, Senhor, salva-me. É interessante como Pedro, dentro de poucos instantes, ele consegue passar de uma coisa brilhante para uma coisa humilhante. Não é assim? O que é o brilhante? O brilhante foi que somente ele, e tão somente ele, teve coragem de dizer assim, então deixa que eu vá aí. Teve coragem de sair do barco. Os outros 11 não tiveram coragem de dizer assim, a gente também vai, a gente também quer ir, a gente também quer andar nessa água. Esse negócio é bom de andar sobre água aqui, é legal. Alguém disse isso? Não, só Pedro. Isso é brilhante, isso é fantástico. Mas daqui a alguns instantes, o que acontece? O texto diz que Pedro passou a sentir o vento forte e teve medo. Ou seja, de um momento para outro,
ele passa do extraordinário para o mais ordinário possível. Mas por quê? Porque ele passou a dar atenção ao seu sentimento. Você está entendendo? Veja bem, nessa frase aqui desse versículo, a primeira palavra é a que a gente deve prestar atenção nela. A primeira palavra diz assim, mas o quê? Sentindo o vento forte. Mas sentindo o vento forte. Você está percebendo a sutileza da coisa? A sutileza da coisa é assim, quando nós, na verdade, começamos a prestar mais atenção nos nossos sentimentos, no que a gente está sentindo, nas nossas sensações, do que verdadeiramente em Jesus, em Deus, na realidade que é Ele em nossas vidas, quanto mais a gente ficar preso na atmosfera do sentimento, quanto mais nós formos sentimentaloides, mais nós teremos condições de sucumbir, de descer, de afundar. E era exatamente isso que estava acontecendo com Pedro naquele instante. Ele passou mais a valorizar mais o que ele sentia do que a sua fé. Meu irmão, entre o que eu sinto e a minha fé tem uma distância enorme. Às vezes eu sinto que não vai dar certo, às vezes eu sinto medo, às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto ódio, às vezes eu sinto covardia, às vezes eu sinto, o terreno dos sentimentos não é confiável. Entende o que eu estou lhe dizendo? A terra, o mar dos sentimentos não é confiável. Se a gente for agir simplesmente pelo que a gente está sentindo, a gente vai deixar de fazer muita coisa. Agora, se a gente disser assim, não, eu vou na coragem, agir com fé, com vontade, com força, com vigor, vai dar certo, vai funcionar, aí a coisa vai. E principalmente, se em vez de a gente confiar no que a gente está sentindo, a gente confiar no que a gente está ouvindo de Deus para a gente, aí faz sim toda a diferença. Olha só, a fé, ela nos faz flutuar. Os ventos fortes do medo nos faz afundar. Captou? A fé, ela faz a gente flutuar. Mas os ventos fortes do medo nos faz afundar. Quanto mais nós valorizarmos os sentimentos, o que estamos sentindo, do que o andar pela fé, mais nós teremos condições de naufragar e não de conseguir chegar ao nosso destino, ao nosso caminho, conforme aquilo que Deus quer. Quanto mais nós paramos para sentir, para prestarmos atenção aos ventos fortes do medo, mais nós mergulharemos no poço fundo da depressão. Mas nós submergiremos as nossas angústias, as nossas aflições e as nossas tristezas. Entende? É interessante que no primeiro momento, vê bem essa analogia aqui, no primeiro momento, Pedro não tem certeza de que aquele vulto que está ali em cima do mar é Jesus. Mas ele diz, se é tu, manda que eu vá contigo. Ele não tem certeza. Ele põe a dúvida. Se é você, então mande que eu vá, que eu vou. Ele está agindo por fé. No segundo momento, ele sabe que quem está ali é Jesus. E ele afunda.
Não é contraditório isso? No primeiro momento ele não tem certeza que é Jesus, mas caminha por fé. No segundo momento ele tem certeza que é Jesus, porque ele já andou sobre as águas. Mas ele afunda. Mas por que ele afundou? Porque ele começou a prestar atenção no sentimento. Ele começou a dizer, eita, esse vento está forte demais, esse vento está forte demais, a tempestade está uma loucura aqui, eu estou andando mesmo sobre as águas, que danado é isso? E começou. Mas o ser humano é assim. O ser humano é esse feixe de contradições. Às vezes cheio de garra e força e determinação num momento. No outro momento, absolutamente frouxo, medroso, covarde, afundando na vida. Mas todas as vezes que nós focamos mais em nossos sentidos do que naquilo que nós ouvimos de Jesus, nós iremos sucumbir. Porque nós não temos como nos salvar sozinhos, de jeito nenhum. Por isso a Bíblia diz assim, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Parem e ouça muito mais a palavra de Deus. Porque quando você para e ouve a palavra de Deus, e lê essa palavra de Deus, você alimenta a sua fé. Logo os ventos do medo, eles vão embora. Enquanto Pedro ouvia a voz do mestre, ele não afundou. Quando ele passou a sentir os fortes ventos que estavam ao seu redor, ele começou a cavar o buraco da incredulidade. Esqueceu que Jesus estava ali do lado dele, a mão dele, bem ali pertinho dele, e começou a afundar. E nós? Estamos sentindo mais os fortes ventos do medo ou estamos ouvindo mais a palavra de Deus que alimenta a nossa fé? Estamos dando mais credibilidade aos nossos sentimentos que nos enfraquecem ou estamos acreditando, mesmo sendo as circunstâncias contrárias, que a fé é aquilo que vai nos levar ao destino final? O que é que nós estamos fazendo? A terceira lição que nós aprendemos desse texto que nós estamos conversando com os irmãos hoje é que os ventos do medo, eles são alimentados pela nossa dúvida. Os ventos do medo são alimentados pela nossa dúvida. Versículo 31 deixa isso bem claro. Respondendo a Pedro que disse, Senhor, salva-me, Jesus diz, o texto diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Por que tu duvidaste? Veja bem, ao nosso grito por socorro, primeiro Jesus vem, nos estende a mão, nos segura, e depois, só depois, ele nos corrige e nos adverte. Mostra onde é que estão os nossos erros e nos questiona. Entendeu? Quando Pedro disse, Senhor, salva-me, Jesus não foi para o lado de Pedro e disse assim, vem cá, ainda agora há pouco, tu não estava aqui andando comigo sobre as águas, por que tu está aí embaixo agora com medo, se afogando, engolindo água? Não está vendo que isso não tem lógica? Jesus fez isso com ele? Foi dialogar, conversar, estruturar uma conversa, puxar a orelha? Não. Primeiro Jesus resolve o problema. Está afundando, opa, peguei, segurei. Agora, depois que eu pego, seguro e já começa a puxar você para fora, aí eu tenho condições de olhar você nos olhos e dizer assim, ô homem de pequena fé, por que você foi duvidar, rapaz? Aí Jesus aponta o erro,
e corrige o nosso erro nesse instante aqui. Qual era o erro? Era a dúvida. Jesus responde: por que duvidastes? Aí é onde estava o grande problema de Pedro nesse instante. Na dúvida que surgiu dentro do coração dele. Vê bem, no original grego, essa palavra dúvida aí significa duplicar, hesitar, ficar indeciso, acreditar pela metade, não ter firmeza, cambalear. Isso é duvidar. Duvidar é isso. Duvidar é você ficar indeciso, não acreditar, vacilar, hesitar, não ter firmeza, cambalear. Tiago, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, que o homem de ânimo duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. O cara que é uma dúvida ambulante, que não tem firmeza nem certeza de querer fazer as coisas. Ele é inconstante em tudo aquilo que ele faz, em todos os seus caminhos. Esse é o homem de ânimo dobre. Dobre aqui significa duplo. Que uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora tá, outra não tá. Uma hora tem segurança, outra não tem segurança. Outra vai no carro. Caso ou não caso? Caso ou compra uma bicicleta, né? Essa é a dúvida cruel, existencial. De vários homens por aí. Ô, tu é homem ou não é? Vamos casar, vamos embora. Não é assim? É. Vamos fazer um negócio ou não vamos? Vamos. Sim, fico. Seguro. Aí não sei se faço, não sei se vou, não sei se fico, tal. Enfim, no original, ele está falando, preste bem atenção nisso aqui, que é muito importante quando a gente vai lá no grego e pesquisa essa palavra dobre aqui, tá? Ele está falando de um homem, de uma dupla psique. Na verdade, no grego é dispsique. É dupla psique, personalidade. Poderia ser traduzido como um duplo espírito, portador de dois espíritos, vacilante, dúbio, de mente dupla, alguém de temperamento inconstante. Alguém que, na verdade, numa hora está pensando uma coisa, na hora seguinte está pensando outra. Absolutamente diferente. Então, a esse homem, Tiago vai descrever mais ainda, dizendo o seguinte, que se esse homem quiser sabedoria, ele diz assim, peça essa sabedoria, porém peça com fé, em nada duvidando. Aí vem a explicação que ele vai dar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Percebe como ele diz, faz a analogia corretinha aqui com os ventos do mar, que leva a onda para um lado, que leva a onda para o outro, que leva a onda para um lado, que leva a onda para o outro. É assim que ele classifica esse homem de dupla psique, de dupla mentalidade. É um cara que não tem rumo, prumo, direção, foco, meta, determinação, força, vigor, passos firmes. Não tem. Ele é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro, de um lado para o outro. A dúvida, ela alimenta o medo e diminui a fé. A dúvida, ela fortalece, dá robustez ao medo e enfraquece a fé, torna a fé raquítica. A dúvida, ela aduba o medo e submete a fé à inanição. A dúvida arrega o medo e resseca a fé. Ou você tem fé,
ou você tem dúvida. Ou você tem dúvida, ou você tem fé. Ou você age pela dúvida, ou você age pela fé. Mas, entenda, os nossos medos, eles são alimentados pelas nossas dúvidas. Através da dúvida, a nossa fé se torna vacilante, cambaleante, hesitante, inconstante. Veja o que eu vou lhe dizer. A nossa fé ela pode ser até pequena, média ou grande. Mas ela só não pode ser uma fé duvidosa. Porque não existe fé duvidosa. Por isso que Jesus olha para Pedro e diz: ó homem de pequena fé, por que você foi duvidar? Se você duvida, você afunda. Você não pode afundar. Você tem que caminhar firme, firme, firme. Veja bem, eu quero concluir dizendo 4 coisas. Primeiro, não esqueça que os fortes ventos do medo, eles distorcem a realidade. Para que você tenha mais medo ainda e não faça aquilo que você se propôs a fazer na vida. Tendo seus alvos, suas metas, seus sonhos determinados. Os ventos fortes do medo distorcem a realidade, paralisando você, porque o medo paralisa a gente também. Segundo, não esqueça, os fortes ventos do medo nos levam para o fundo do poço. Terceiro, os ventos do medo são alimentados pelas nossas dúvidas. Tire a dúvida de dentro de você. Mas, também se lembre que quando os fortes ventos do medo aparecerem e surgirem para assustar você, não esqueça que você não está sozinho. Na noite escura da alma, Jesus não ficará em terra seca enquanto você está no meio do mar, molhado pela tempestade, dando o máximo das suas forças para sobreviver uma noite que parece não ter fim. Esse não é Jesus. Quando você estiver no meio da tempestade, ele não vai estar lá na terra seca, orando, junto com o Pai, numa boa. Não. Ele vai ao seu encontro. Ele vai estar com você lá no meio da briga, no meio da confusão, no meio do pega-pega. Lembre-se disso. Jesus nunca ficará na terra seca. Ele vai estar com você no meio do mar. Amém. Terceira coisa. Lembre que às vezes parece demorar, mas mesmo que seja na última vigília da noite. O judeu ele tinha essa história de dividir a noite em vigílias de 3 horas. De 18 horas até 21 horas era a primeira vigília da noite. De 21 horas até meia-noite era a segunda vigília da noite. De meia-noite até 3 horas da manhã era a terceira vigília da noite. E de 3 horas da manhã até 6 da manhã era a quarta vigília da noite, ou seja, a última parte da noite. O momento em que a noite é mais escura, mais densa, mas também é um momento em que o dia começa já a raiar. Então, hoje o que eu estou dizendo, lembre que pode parecer demorar, pode parecer que já é a última vigília da noite. Parece que essa noite é interminável. Mas logo ele vai lhe responder. Mas logo ele vai estar com você. Mas logo
ele vai estender a mão dele, ele vai lhe segurar e ele vai lhe tirar do buraco em que você está se metendo. Veja bem, é interessante a gente ler um texto de carreirinha, não ler o texto de carreirinha, mas ler um texto prestando atenção. 2 vezes aí aparece a palavra logo, que parece ser uma palavra sem importância dentro do texto. Mas vamos ver quais são os versículos em que essa palavra logo significa imediatamente. Vamos ver quais são os textos em que aparece essa palavra logo? Olha aí, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ou seja, no momento do maior desespero dos discípulos, Jesus respondeu logo. Logo. De imediato. Qual é o outro versículo que aparece a palavra logo? 31. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou. Ele disse: oh, pequena fé, porque você duvidasse. Você está entendendo? Esse logo, ele está ligado a uma ação de Jesus Cristo. E logo Jesus respondeu. E logo Jesus estendeu a mão. No original grego, essa palavra é imediatamente, 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 imediatamente. Por isso que eu estou dizendo para você, pode ser que os fortes ventos do medo parece que estão demorando demais e não saem da gente, que a tempestade está ao nosso redor, mas mesmo que seja na última vigília da noite, logo Jesus vai estar estendendo a mão para você, lhe segurando e lhe tirando desse buraco em que você está caindo. E logo ele estará respondendo e dizendo: não temas, porque sou eu. Só que o tempo dele não é meu tempo, não é seu tempo, é o tempo dele. Mas vai ser logo, logo, logo. E lembre-se da última coisa desse texto. Ele só soltará a sua mão quando você estiver dentro do barco com ele. E aí não haverá mais vento forte, só calmaria. O texto diz isso. Versículo de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Não tem mais vento do medo. O vento do medo desapareceu. Quando Jesus pegar você na sua mão, tirar você do meio do mar, da tempestade e colocar você dentro do barco dele, não tem mais vento do medo. O vento do medo acabou-se, passou, desapareceu. Os ventos fortes do medo são fantasmas que aparecem para nos tirar do caminho de Deus. Os ventos fortes do medo, eles são aparições para nos fazer desistir daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida. No nome de Jesus. Esqueça. Estenda a mão, deixe que ele segure e ele vai lhe levar para o barco, aonde não vai ter mais nenhum vestígio de fortes ventos do medo, no nome de Jesus. Amém. Amém.